Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará. Primeiramente, muito bom dia, seu Amílcar, e bem-vindo aqui ao nosso Conexão Rural, viu? Bom dia, bom dia. Estamos aqui às suas ordens. Ô, Amílcar, primeiro, antes de entrarmos naquele assunto que eu gostaria que a gente conversasse depois, que é em relação à aviação agrícola, o Ceará é o primeiro estado, né, que teve a proibição da aviação agrícola ou das pulverizações aéreas. Eu gostaria que o senhor fizesse para nós aí desse uma ambiental, um raio-x da produção agrícola do estado do Ceará hoje. Pois é, o Ceará aqui naturalmente é uma região semiárida, né, que não temos, é o único estado do Brasil que não tem um rio perene, mas aqui tem bons grandes exemplos, né? Nós estamos aqui, o maior produtor de melão do mundo é aqui no Ceará, produzem aqui, só para o senhor ter ideia. Essa propriedade que produz melão aqui, é que fruta não gosta de chuva, né? Fruta gosta de água, isso é um negócio interessante. Sai 300 contêineres por semana para a Europa, só de melão aqui do Ceará. E aí nós temos hoje também uma cadeia que está crescendo muito, é a cassinicultura. Camarão hoje nós representamos no estado do Ceará, imagina um estado semiárido, com carência hídrica, e tem 43% do camarão do Brasil. É muita coisa. O Ceará, quando é ajudado aqui, infelizmente as políticas públicas, federal e estadual, durante décadas, não ajudaram muito o Nordeste, né? E a cassinicultura virou um bom exemplo disso, e graças a 93% das fazendas aqui no Ceará não tem licença ambiental, pela burocracia dos órgãos ambientais, e dificulta muito o produtor. Quando o senhor falou aí da pulverização aérea, realmente não é o primeiro estado. Foi o primeiro erro que aconteceu no Brasil, que não deve ser seguido por país ou por estado algum. E aqui também, só para não esquecer aqui, falar sempre que isso é o primeiro erro. E aqui tem a fruticultura, é um negócio muito impressionante, e nós somos o terceiro polo de floricultura do Brasil. Olha. Então, o estado do Ceará é um estado que tem 2 milhões de pessoas vivendo nas áreas rurais. Nós somos 384 mil estabelecimentos rurais, na sua grande maioria pequenas fazendas, e somos o terceiro maior polo de ovinocultura, como o Rio Grande do Sul era o primeiro, hoje a Bahia. Nós somos o terceiro. Aqui é um estado próspero, pobre, próspero, e que tem grandes oportunidades aqui de fazer no agronegócio, que nós estamos caminhando a passos largos, mas somos um estado que tem crescido muito, graças a Deus, e graças também à força de trabalho do cearense, que, diga-se de passagem, é um povo muito trabalhador. A gente tem a ideia, né, do Ceará, a maioria do povo é do turismo, né, as praias, enfim, mas existe próximo dessas praias uma produção agrícola, né, e o senhor traz essa informação da fruticultura, que é forte e que temos aí um produto, se é um produto de exportação, porque é um produto bom, né. Agora, voltando a essa questão então da aviação, 2018 nós tivemos essa proibição por parte da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Só lembrar aqui uma coisa do senhor. Pois não. O senhor sabe que isso é histórico, né? O charque, que tanto fazem aí no Rio Grande, veio aqui do Ceará, né? Ah, é? Isso é histórico. O Ceará tinha dificuldade naturalmente, de armazenar. O Ceará, no passado, foi criado um polo aqui ao interior de produção de pecuária de corte, né? E aí não tinha como armazenar carne, né? Não tinha energia, não tinha energia elétrica e tal. E aí inventaram o charque, foi levado aí para o Rio Grande. E aí ficou mais famoso do que aqui, né? O charque aí já é melhor que aqui. É verdade. O charque levado do Ceará. Aqui teve o ciclo do charque que foi muito forte aí, século XIX, e que até hoje, né, o pessoal conta muita história. Nós estamos perto de uma região aqui, que é a região de Pelotas, que é a famosa região das charqueadas aqui. Exatamente. Presidente, e aí em 2018 tivemos essa proibição, mas essa história ela vem de trás. Eu gostaria que o senhor trouxesse um pouco de esclarecimento disso aí, porque tivemos também um problema agrário lá atrás, teve conflito, e aí o pessoal trouxe tudo isso junto. Como é que foi isso aí? Traz para nós, senhor. Isso é uma mistura de insanidade com ideologia política, né? Naturalmente tem que ser insanidade, falar de pulverização aérea aqui tem que ser insanidade, porque eu estou aqui na frente da Federação da Agricultura já há 1 ano e 10 meses, um ano e 11 meses vai fazer agora. O senhor pegou bem na pandemia, né? Peguei, E esse conflito que aconteceu aqui foi realmente uma questão meio que insana. Existe uma região aqui que tem... Aqui
alguns perímetros irrigados que têm facilidade de irrigação se tornam um negócio muito competitivo. E aí teve uma região aqui chamado Chapada do Apodi, que é um perímetro irrigado, e essa Chapada do Apodi, ela foi aonde começou. Porque lá tem uma plantação de banana, naturalmente aqui, quem utilizava a pulverização aérea no Ceará eram os bananicultores. Uhum. Utilizavam, só para você ter ideia, Equador, que é um grande player mundial de bananas, eles utilizam 50 aplicações aéreas por ano. E nós utilizávamos de 1 ou 2 aplicações porque o clima aqui não é úmido, né? Usava cigatoca amarela, que era a cultura que se utilizava isso, ela é proveniente de regiões úmidas. E aqui não é, aqui é muito seco, né? Então, assim, não tinha muita necessidade, mas às vezes existia, quando chovia aqui em invernos, utilizava a aplicação, a pulverização aérea. Pois bem, relata-se aqui alguns políticos que tinham o problema do vento à deriva, que houve algum problema, pegou alguma casa. Não tem nada disso, porque é um negócio tão insano que utilizava 20 litros de calda por hectare. Hoje utiliza 400. Então, como é que você vai combater defensivos agrícolas utilizando 20 vezes mais? Não tem lógica isso, né? Não tem lógica alguma. Fora que os defensivos agrícolas orgânicos, ou que não seja proveniente de produto químico, também não é possível. Então, a pulverização não é do defensivo. A pulverização é do avião. Isso é pior ainda, né? Uhum. Vou dar só um exemplo para você entender. Se Deus o livre tivesse uma peste de cólera que pudesse ter que aplicar qualquer produto humano, não era possível. Então, assim, o governo é consciente do erro que aconteceu, né? Foi um governador que hoje é ministro da Educação, que chama Camilo Santana, é um camarada que é agrônomo e que fez um mal danado ao estado do Ceará, quando fez, dentre outras coisas, a proibição da pulverização aérea. É o governador da época, com não sei se maioria ou não na Assembleia, mas enfim, o projeto era do PSOL, se eu não me engano. Né? Era, mas com a conveniência e o aceite do governador. O deputado do PSOL, esse pessoal do PSOL, eles atiram para todo lado, nem sabe a consequência que pode prejudicar ao agronegócio a proibição da pulverização. Eu estive, inclusive, com o ministro Gilmar Mendes, porque na época estava tendo essa dificuldade, inclusive, no Supremo, e ele fez uma pergunta muito clara. Ele perguntou, e o Estado do Ceará vai ficar como nisso? Aí o secretário do Estado, na época, disse para ele, nós estamos esperando o senhor voltar para a gente corrigir. Eu digo, rapaz, é um negócio impressionante. As pessoas, infelizmente, isso não é um exemplo. O Estado do Ceará tem bons exemplos de gestão fiscal, de bons políticos que já houve aqui. Também tem maus, né? Mas tem bons políticos. Mas, sinceramente, ao povo que me ouve, esse não é o bom exemplo de proibir pulverização aérea. Nós pagamos isso. Aqui na Federação da Agricultura, só para você ter ideia, nós já estamos fazendo formação de pilotos para drone, porque nós não acreditamos. E um detalhe, o drone também foi proibido, né? Nós estamos fazendo proibição de capacitação de piloto para drone, porque nós já realmente não acreditamos que isso perdure por muito tempo, porque beira a insanidade. Esse não é um bom exemplo. Aí fica uma coisa de... É difícil até quantificar, né, presidente Amilcar, o prejuízo que isso causa. O senhor falou aí dessa relação aí da mistura de calda, aí é um absurdo. E aí, como é que faz para poder proteger esses bananais aí, que é, digamos assim, um dos carros-chefes? Como é que faz? Vai pulverizar com um costal? Com um trator, impossível. Entrando no meio das bananeiras. É um negócio complicado, é inconsequente realmente, como o senhor disse. Na verdade, as bananas hoje que estão produzidas aqui no Ceará, principalmente a banana Cavendish, que essa é uma banana para exportação, e aqui tem o maior produtor de banana para exportação para a Europa, a partir da Inglaterra, é um produtor cearense, né? E aqui tem grandes bananicultores, feita o Sítio Barreira, que é o maior bananicultor do Brasil. As bananas hoje são clones, elas cresceram sob maneira, não é mais aquele bananalzinho que a gente olha, passa a mão e pega no carro. As bananas são grandes, elas já são bananas de 4 metros, 5 metros de altura, porque são clones, elas cresceram para produzir muito, né? Aí que piora, né? Aí que piora. Como é que eu tenho que colocar isso na copa da banana? Como é que eu vou colocar isso no costal? Então, eles fazem alguns produtos para chegarem lá no costal, mas, como eu disse para o senhor, infelizmente passa de 20 litros de calda por hectare para 400 litros de calda. Quer dizer, se era para diminuir o agrotóxico, o defensivo, aumentou.
Uhum. Então, não tem sentido isso. O avião, ele é um caminho sem volta, um caminho sem volta. A tecnologia é um caminho sem volta, porque cada dia que passa, a mão de obra no campo está mais escassa, a utilização de tecnologias é necessária, e o avião não é diferente disso, né? O avião não tem saída. E outra coisa, não é só hoje aqui se aplica para banana, mas ao futuro tem que aplicar em tudo, né? Tem que aplicar em tudo, porque nós temos regiões aqui que chovem muito quando é no período da chuva e precisa realmente aplicar defensivos agrícolas. O que aconteceu, a partir de um erro, que diziam-se na época que estava aumentando, inclusive, o câncer nessa região, não é verdade, porque o câncer não aumentou nem diminuiu, aumentando o uso de defensivo. Na verdade, isso é uma narrativa de uma política ideológica de esquerda, que lamentavelmente não pensa no Brasil. Quando você vê esse pessoal falando aí no Congresso, um bocado de asneira, inclusive não pensam, deviam pensar no alimento da população, e eu disse isso para o governador aqui, que o governador daqui tem cooperado com a gente, esse novo governador, apesar de ter sido advogado do MST, tem sido um bom parceiro, diga-se de verdade, e tem um compromisso com a gente de reverter essa lei. Né? Estamos esperando ter uma lei já tramitando na Assembleia Legislativa, porque realmente tem sido oneroso para o produtor rural, e imaginar isso no futuro, no uso de tecnologias, né? Então, imagina um drone hoje, é um negócio já normal em algumas fazendas, em algumas regiões, e a aviação agrícola precisa vir para o Ceará, e o governador está sensível, e eu acho que aos próximos tempos nós vamos tentar convergir e reverter essa maneira esdrúxula que foi feita com essa legislação. Não é possível isso. Não é possível realmente. Eu daqui a pouco vou falar com o seu colega, vamos tentar fazer um contato com ele, Gideão Pereira, que está aqui acompanhando uma vigília que os produtores rurais fazem a um acampamento do MST que se formou aqui em Ulha Negra, que é a tradicional região aí desse movimento. Como é que está nesse momento no Ceará? Também tem acampamento aí, presidente? Não, tem não. O seu Gideão é um bom exemplo de presidente de federação. Eu sou novo aqui, tenho acompanhado ele como esperoto. O Rio Grande do Sul sempre foi um bom exemplo para nós. O Gideão é um bom exemplo, um parceiro, um amigo, um companheiro. E a nós que fazemos a CNA, muito, muito nos honra. É um cidadão de bem. Esteve aqui recentemente num evento nosso aqui, chamado PEC Nordeste. E o seu Gideão é um cidadão de bem que nós, inclusive no Ceará, nos espelhamos muito pela sua liderança, pelo seu companheirismo, muito decente. Aqui no Ceará, o que perdura o governador ser um advogado do MST, tivemos uma conversa muito dura antes dele assumir. Qual é o partido dele? Qual é o partido dele, amigo? PT. Uhum. PT. Mas ele tem cooperado, né? Ele tem cooperado. Não tem assentamento do MST, já esteve no passado, né? Antes do governador assumir. Não tem assentamento, e eu disse que eu acho que essa história de conflito agrário já não cabe mais. Eu sou a favor, inclusive, que pequenos produtores podem ter terra, comprem ter. Invadir terra em 2023 não é mais possível isso. Isso é insano. Isso é coisa da época das cavernas. Não é possível. Eu acho que o governador o governador aí do Rio Grande poderia, inclusive, cooperar, se tem algumas propriedades que o produtor queira vender, compre e dê para pequenos produtores. Agora, invadir terra, fazer tratamento, isso não é mais razoável na época de hoje, né? Aqui no Ceará, nós não vamos tolerar. A tolerância nossa aqui é zero. Não aconteceu. Agradeço, inclusive, a liderança do governador por isso. Tem sido um bom parceiro nosso, mas acampamento, invasão de terra, esse pessoal da esquerda, eu acho que eles precisam trabalhar. Eu digo isso. Mentem muito quando fala de produção em áreas de assentamento. Não é aqui no Ceará tem 848 acampamentos rurais, seja ele federal ou estadual, não produzem nada, tem 10 a 12% de áreas produtivas, quer dizer, ou seja, nós estamos falando de 88 a 90% de área que não produzem, eles não precisam de terra, eles precisam trabalhar nas áreas que têm. E eu disse aqui para o governador que o que estão fazendo com esses assentamentos são grandes favelas rurais. Porque você colocar aqui no Ceará, uma região semiárida, um produtor lá no campo, na Caatinga, meu amigo, é cruel. Ele não vai suportar, ele não vai resistir, ele vai vir para as grandes centrais. Só para você ter ideia, Fortaleza hoje é a quinta maior cidade do Brasil. Tem 3 milhões de pessoas, só Fortaleza tem 2 milhões e 600, na grande Fortaleza tem 3 milhões e 600 mil pessoas. Quer dizer,
Isso é uma migração de gente que está indo do interior porque não está conseguindo produzir, não é da terra. A forma agrária não é simplesmente você dar um pedaço de terra, você tem que produzir. E aqui na região da semiárido, só para você ter ideia, a minha propriedade rural fica a 160 quilômetros de Fortaleza, chove 550 milímetros. É muito pouca chuva. Então aqui o cara tem que se virar nos 30 para produzir, e não é fácil. Eu acho que esse negócio de invasão de terra é falta do que fazer, eles deviam pegar no enxado e produzir para saber o que é bom para todos. E o discurso e o modus operandi deles não mudou, né? Se o senhor for analisar aí 20, 30 anos atrás, não mudou muita coisa, né? Eles não se atualizaram, né? Impressionante, né? Na verdade, essa população desavisada dos sem terra, na sua grande maioria de base, serve de massa de manipulação para políticos que querem ser eleitos à custa do suor do povo. Essa que é a grande verdade. Não é produzir, não é nada disso. Eu até lamento, o povo tem que... Aqui no Ceará, nós estamos fazendo um projeto muito bacana, que é levando a educação para as áreas rurais, porque nós achamos que o conhecimento da população menos esclarecida precisa ser formada uma nova classe média rural, é o caso do Ceará, para que não possa ser manipulado do jeito que é hoje. Hoje são manipulados às custas de política. Eu estou dizendo isso aqui muito particularmente porque o presidente Lula, que tem feito um mal danado, eu não sei nem se a gente pode falar de política, mas... Não, fica à vontade. Um mal danado desse Brasil, teve uma votação muito grande aqui no Ceará, que não deveria ter. Eu particularmente não votei nem voto nele, porque fez um mal danado e está fazendo um mal danado ao Brasil. E aí a gente entrou nesse 2023 com algumas expectativas muito negativas, outras positivas, mas a maioria vai se confirmando aos pouquinhos, né? Aquele temor todo que tínhamos lá atrás, ele foi se confirmando. Nós temos uma ala do governo ainda muito xiita no que se refere à questão ambiental, que todo esse conjunto de coisas acabam atrasando, e o senhor traz aí um dado que é interessante, então, o senhor está numa região que o senhor falou aí, produtora, com pouca chuva, como existe pouco incentivo realmente para quem quer fazer a coisa certa nesse país, né? Como existe pouco incentivo para quem quer trabalhar, quem quer produzir, quem quer desenvolver esse país, né, presidente? Eu estou aqui a mais ou menos 500 metros a 1 quilômetro de distância da transposição do São Francisco. Um erro gigantesco que fizeram aqui no Ceará. Gastaram 15 bilhões de reais, trouxeram a água do rio que ia para o mar, isso é louvável, fizeram aqui para o Ceará, e essa transposição não funciona, rapaz. Não, é um negócio impressionante como a iniciativa privada tem que tomar de conta desse país para que as coisas tenham eficiência. Aqui, essa transposição, ela está parada aqui. 15 bilhões de reais parada. Por que ela está parada? Porque houve um erro, e eu já disse isso aqui muito claramente, e às vezes eu sou muito duro nas minhas colocações, mas é necessário. Nós somos numa região semiárida e fizeram uma parte dessa transposição para chegar ao açude chamado Castanhão por leitos de rio. O que sai daqui só chega, na época seca, só chega lá 10%. Imagina você perder 90% no trajeto de uma água para chegar dentro do reservatório. Então, e vai pagar energia absurdamente por isso, né, para levar água. Então, o que aqui no Nordeste tem que ser, a água tem que ser em canais ou então em adutoras, porque senão o sol aqui que perdura hoje, que é o nosso grande aliado por causa das energias renováveis. Hoje o Ceará já produz mais energia do que consome, mas ele é penoso, ele leva água. 1/3 de todo o reservatório é perdido anualmente por conta do sol. Aqui, nesse período agora, com a probabilidade ao ano que entra do El Niño, tem chuva aqui estamos falando aqui de chuvas de temperatura de 40 milímetros, 40 graus. Essa semana deu 42 graus. Então, fizeram um projeto da transposição errado e os produtores rurais, basicamente, estão pagando o pato por isso. Essa água nem precisava vir para a agricultura, porque é cara. Ela podia ir para a população de Fortaleza. Agora mesmo, nós estamos numa grande luta aqui com o governo do Estado sobre a empresa de água do Ceará. Desperdiça 45,18%. Não é possível, na região semiárida, a gente conseguir ter esse desperdício inteiro de água. Não é possível isso, né? É estatal a empresa, hein? É estatal, sim. Bom, presidente, a boa notícia que o senhor traz, então, é que poderá, sim, termos a chance de haver reversão
nesse projeto de lei que foi aprovado lá em 2018 e voltarmos com a pulverização aérea novamente aí no Ceará, né? Pois é, até saiu aqui a imagem. Mas existe esse compromisso do governador com a gente, né? Que seja realmente feita essa nova lei que tem que é um compromisso dele com a gente. Espero que seja cumprido e acho que vai ser. Mas isso partiria do governo, presidente, ou alguma bancada específica de deputados, ou algum deputado vai ter que entrar com esse projeto? Como é que é? Já entraram, um deputado parceiro, mas o governador, ele tem 37 dos 46 deputados. Então, naturalmente, tem que contar com apoio e com o apoio do governo. Não tem outra saída para nós, né? Nós temos que contar. Até porque também, né, presidente, não existe argumento, né? Se a questão era, por exemplo, contaminação, não, porque me parece que os números da própria Secretaria do Estado, será que me mandaram a Secretaria de Saúde? O nível de contaminação, ele, pelo contrário, com a função do uso dos costais e tratores, até aumentou. Quer dizer, se essa questão é da saúde aí, ela é pífia, né? Não, o argumento é nenhum. A questão realmente como eu falei no começo, misturado insanidade com ideologia. Infelizmente. Esse é um bom exemplo que Rio Grande do Sul não siga, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que um trabalho seu, do sindicato, do próprio seu Gedeão, que é um grande parceiro, um bom exemplo para nós, não deixe isso acontecer. Pelo amor de Deus, que vai onerar e ser penoso aos produtores rurais do estado do Rio Grande do Sul, como foi do Ceará, né? E que o Espírito Santo também, os deputados do Espírito Santo e o governo e os produtores que possam ouvir o que o senhor está dizendo aí, que não aconteça lá, porque lá também tem um projeto nesse sentido de proibir a aviação, tomara que não prospere, mas já pegando esse exemplo do Ceará aí, me parece que não vai acontecer. Quero te agradecer, presidente, pela sua atenção nessa manhã de sábado aí e lhe desejar um ótimo final de semana. Bom dia, obrigado a vocês. Aqui no Ceará nós estamos sempre às ordens. Muito obrigado, aqui também.